Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Jovelane Paula, sou professora aqui do SEMEAC e hoje vamos falar de um assunto bastante interessante. Vamos falar sobre cadeias tróficas. Se você já conhece, fique nessa aula para reforçar seus conhecimentos, se não, continue aqui para adquirir o conhecimento, tá certo? Bom, para quem não sabe, cadeias tróficas na natureza é como se envolvesse envolve, na verdade, a alimentação. É quem come quem. Na verdade, a gente sabe que na natureza nenhum ser vivo sobrevive sem o outro, tá? Mas essa aula também vai englobar, vamos falar também de energia. Como essa energia é passada de um ser vivo para o outro. Se ela diminui, se ela aumenta, tá certo? Então vamos lá. O que seriam cadeias tróficas, pessoal? Cadeia trófica, pessoal, ela é uma sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para se alimentar. Olha só essa imagem aqui. Produtor, pessoal, é o nosso fica na posição do primeiro nível trófico. O produtor é aquele que produz seu próprio alimento, conhecidos como autótrofos, né? Consequentemente, aqui será, né, o gafanhoto vai se alimentar desse produtor e, consequentemente, né, aí vem a cobra se alimentar do gafanhoto, aí a águia se alimentar da cobra. Isso é uma cadeia trófica, tá? E vocês estão percebendo aqui que o sol está incluído nessa cadeia trófica? Pois bem, a energia que consumimos, pessoal, vem do sol. Sim, é ele que provém toda essa energia aí, que passa para o produtor, tá? Seguindo a seta, que vai passar para o consumidor primário, que vai passar para o próximo e para o próximo, tá? Então, isso é uma cadeia trófica, tá ok? Então, seguindo aqui. Quem são os componentes dessa cadeia trófica? A gente viu aí que são os produtores. Quem são esses produtores? Olha só. Então, dentro de um ecossistema, pessoal, as espécies, elas se comportam como produtoras, consumidoras ou decompositoras. Vamos falar de cada uma delas aí, tá? Então, quem são os produtores? Os produtores são autótrofos, pessoal. Produzem o seu próprio alimento. Sim, olha aí, ó. Auto quer dizer por si mesmo. Trófico quer dizer alimento. Eles podem ser as algas, cianobactérias e as plantas. São eles que são capazes de produzir o seu próprio alimento através de dois processos, conhecidos como produtores fotossintetizantes e produtores quimiosintetizantes. Qual é a diferença entre elas? A fotossíntese você já conhece, né? Ela capta a luz do sol para produzir, né, glicose. Então, ela tem ali, ela capta o gás carbônico e a água para produzir glicose e liberar gás oxigênio. Isso é um processo de fotossíntese. Já a quimiossíntese, ela não usa a luz solar, ela usa reações químicas. Quem faz isso geralmente são os seres vivos que vivem em ambientes extremos, geralmente lá no fundo dos oceanos, onde não consegue nem captar nem um feixezinho de luz solar, tá? São esses seres vivos quimiosintetizantes, tá? Então tem esses dois tipos de produtores. Agora é a vez dos consumidores. Quem são esses consumidores na cadeia trófica? Os consumidores são conhecidos como heterotróficos. Aqui, eles são organismos que se alimentam de outros organismos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Ele precisa se alimentar de outro ser vivo para poder se alimentar, tá certo? Ele caça aí, ele preda para poder utilizar aquela energia que foi produzida lá nos produtores. Então, heterotróficos quer dizer o quê? Hétero quer dizer diferente. Trófico, como a gente sabe, alimento. Então, esses consumidores são conhecidos como consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários, tá? Então, a gente vai entender como ele ocupa essa posição. Quando é que ele vai receber esse nome de consumidor primário? A gente sabe que os consumidores, pessoal, eles são classificados como carnívoros, tá? Aqueles que consomem outros seres vivos, tá? E os decompositores, quem são eles? Eles também são heterotrófos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento, ou seja, eles utilizam a matéria orgânica morta como fonte de alimentos, tá? Observação aqui, ó.
Algumas espécies de fungos são decompositoras, pois fazem parte do ciclo da matéria, mas algumas são detritívoras e outras ainda são parasitas, tá? Mas aqui voltando, quem são os principais decompositores? São os fungos e as bactérias, aqueles que conseguem, né, fazer a ciclagem de nutrientes. Eles aproveitam restos de animais, de fezes e cadáveres, né? Ele consegue fazer a ciclagem de nutrientes, ele devolve aquele nutriente para o solo e, consequentemente, vai ficar disponível para os próximos produtores, que vai dar início a um novo ciclo de novo. Tá certo? Temos a ajuda também de alguns invertebrados, como a minhoca. Ela ajuda a quebrar, né, a matéria orgânica para depois ser para vir a decomposição, tá certo? Então elas ajudam bastante nesse processo. Então esses são os 3 componentes que fazem parte da cadeia, na cadeia trófica, né, na cadeia alimentar. Os produtores, consumidores e os decompositores. Vamos entender melhor aí. Pessoal, uma coisa que vocês têm que entender é que cada um desses seres vivos, cada uma dessas partes, desses grupos, vai ocupar um nível trófico, tá? O nível trófico seria o quê? A posição que cada ser vivo ocupa na cadeia alimentar. Cada nível trófico representa um estágio na transferência de energia e matéria, tá? Então, quem é que vai ocupar o primeiro nível trófico? São os produtores. Eles são autótrofos, são eles que são os únicos capazes de produzir seu próprio alimento. Sem os produtores, nada existiria, até porque a gente depende deles para adquirir energia e sobreviver, tá? Quem é que vai ocupar o segundo nível trófico? Conhecido como consumidores primários. Geralmente são os herbívoros. Por quê? Os herbívoros é o que vão se alimentar dos produtores. Então, eles recebem a denominação de consumidor primário. A partir daqui, pessoal, eles já são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. E assim segue. Temos aí o terceiro nível trófico, que recebe a denominação de consumidores secundários. São eles que se alimentam dos primários. Os consumidores terciários vão consumir os secundários e assim por diante, tá? Então, vamos entender melhor aqui nessa imagem, olha só. Normalmente não existem cadeias alimentares isoladas. Esse aqui é uma cadeia alimentar, tá, pessoal? Essa primeira imagem aqui. O mesmo indivíduo pode pertencer simultaneamente a diversas cadeias alimentares, ocupando em cada uma delas um nível trófico diferente. Então, a gente tem cadeia alimentar e teia alimentar. Qual é a diferença? A teia alimentar, pessoal, é um conjunto de cadeias alimentares, tá? Como foi falado aqui, na natureza não existe cadeias alimentares isoladas, não. Por quê? Olha só, analisando essa teia alimentar aqui, o que a gente está vendo? Os produtores, são as plantas, recebe, né, produtores. O gafanhoto vai se alimentar desse produtor, então ele recebe a denominação de consumidor primário. O pássaro vai se alimentar do gafanhoto, então ele vai receber a denominação de consumidor secundário. A raposa vai se alimentar do pássaro, então ele vai receber a denominação de consumidor terciário. O segredo aqui é o seguinte, pessoal, vocês têm que seguir essas setas. Essas setas é o que está me dando rumo. Por exemplo, seguindo outra aqui, ó. Temos o esquilo terrestre, que está se alimentando dessas plantas. Ele é o quê? Consumidor primário, secundário ou terciário? Consumidor primário, né, pessoal? Temos a águia, que se alimenta do esquilo. Ele é que tipo de consumidor? Seguindo essa lógica aqui, ele é o consumidor secundário, tá certo? Olhando aqui para outro tipo de cadeia alimentar, temos a planta, temos o pássaro, olha só, consumindo da planta. Ele é o quê? Consumidor primário ou secundário? Ele já se torna, pessoal, consumidor primário, tá? E aqui, consequentemente, já viram consumidor secundário. Vocês estão percebendo que cada animal ele vai ocupar em diferentes níveis tróficos de uma teia alimentar? Então, é isso que tem que ser analisado. Então, para aqui, ó, no caso do pássaro, segue aqui também. A águia se alimenta do pássaro, tá? Então, ele vai ser o consumidor o quê? Secundário. Tá certo? Então,
Entendendo essa lógica, a gente entendeu o quê? Teia alimentar, ele é um conjunto de cadeia alimentar, até porque na natureza não existe uma cadeia isolada, tá certo? Então a gente ensina desse jeito para ficar melhor compreensão, tá? Olha só aqui como é que fica. Tornando-se como exemplo vários organismos de uma comunidade terrestre constituído aqui. Esse aqui é o exemplo, tá? Temos aqui o milho, o rato, o gafanhoto, a cobra, a ave e falcão. Podemos estabelecer as seguintes transferências de alimento. O milho é o produtor. O que vocês têm que saber, pessoal, que ele é a base. O produtor é a base da cadeia alimentar, tá certo? Consumidor primário. Tá aqui, ó, consumidor primário. Temos o rato e temos o gafanhoto. Eles vão ocupar o quê? Consumidor primário. Seguindo aqui a seta, o falcão vai se alimentar do rato, ele já vai ser consumidor secundário. Só que o falcão está aqui também, ó. Aparece aqui também, como consumidor terciário e consumidor quaternário, tá? E, é claro, os decompositores também entram na cadeia alimentar. Por que ele está aqui embaixo? Pessoal, porque ele vai atuar em todos os níveis tróficos, não importa. Até porque, se o produtor morrer, quem é que vai atuar? Decompositores. Se o consumidor primário morrer, quem vai atuar? Decompositores. E assim, sequencialmente, tá? Então, no exemplo citado, quais são as cadeias alimentares? A gente tem 4 cadeias alimentares, que em conjunto vai formar quem? Teia alimentar, tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Agora, dessa vez, a gente vai falar do fluxo de energia. A gente sabe que a gente se alimenta um dos outros, né, para poder sobreviver. Só que o que vem nessa alimentação? Vem energia, pessoal. A pergunta é, essa energia que eu estou consumindo de cada um, essa energia está diminuindo ou está aumentando? Olha só, presta atenção como é que funciona essa transferência de energia, pessoal. O fluxo de energia em um ecossistema, como vocês estão vendo aqui na imagem, refere-se à transferência de energia entre o ambiente e os diferentes organismos em uma cadeia alimentar ou teia alimentar, tá? A gente sabe que o produtor é o quê? Produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, essa energia vem do sol, tá? Acontece, pessoal, que esse produtor ele já está gastando a energia através de quê? Respiração. A gente sabe que as plantas respiram, então ela já está gastando energia. Se vocês olharem isso aqui, ó, isso aqui é de acordo com o gráfico. Então, a energia ela já está diminuindo para ficar disponível para o próximo nível trófico. Então, quando chega aqui o consumidor primário, conhecido como herbívoro, ele se alimentando aí do produtor, a energia já despenca também. Por quê? Porque ele gasta energia através das fezes, da respiração. Então, o nível de energia vai diminuindo, que vai ficar pouco disponível para o próximo nível. Temos aí o consumidor secundário, os carnívoros, tá? Também vai consumir pouca energia, vai perder energia através da respiração e da decomposição, tá? Ou das fezes e da respiração, tá? E os decompositores vão atuar aí. Então, o fluxo de energia, pessoal, ele vai diminuindo. De acordo com as pesquisas, só 10% dessa energia toda é aproveitada. Os 90% são perdidos na respiração, nas fezes, ou então mesmo em forma de calor. Então, é dissipado. Inclusive, essa energia, em momento nenhum, ele volta para a natureza, tá? Pelo fato de ele ser perdido, tá ok? Então, esse é feito a transferência de energia. Então, agora a gente vai fazer aí um resumo do que a gente viu para depois partir para nossas atividades, tá certo? Então, o que a gente viu? O que seriam cadeias tróficas? São sequências de organismos em que um serve de alimento para o outro, representando um fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. A gente falou de níveis tróficos, onde tem os produtores, que são considerados autótrofos, tá? Que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, tá? A fotossíntese vai utilizar a luz solar e a quimiossíntese, reações químicas, tá ok? Temos aí os consumidores, conhecidos como heterotrófos, aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento, tá? Então, eles se alimentam de outros organismos. Os consumidores, eles são classificados como primários, que vão fazer parte desse grupo, os herbívoros.
os secundários, que são os carnívoros, e os terciários e quaternários. Aí você me pergunta também, professor, e o ser humano? Ele é considerado o quê? O ser humano, pessoal, ele é considerado onívoro. Ele consegue se alimentar tanto de vegetais como de outros animais, tá? Então, ele é considerado como onívoros, tá? E nesse nível temos os decompositores. Ele vai atuar em todos os níveis tróficos, que são os fungos e bactérias, que atuam em todos os níveis tróficos, tá? E a gente viu que as teias alimentares é o quê? Na natureza, os seres vivos não seguem uma cadeia única. Eles se conectam em várias cadeias, formando uma teia alimentar. E a energia que a gente falou vem da onde? Do Sol, e diminui a cada nível, que é a regra aí dos 10%, que são verdadeiramente aproveitados, tá bom? Então agora, né, a gente vai resolver aí umas 3 questõezinhas para reforçar o conhecimento de vocês. Bora lá, para fechar a nossa aula? Vamos para a questão 1, pessoal, olha só isso aí, ó. Analise a teia alimentar a seguir. A respeito dessa teia, marque a alternativa correta. Então, vamos analisar aqui, pessoal. Olha só. Quem é o nosso produtor aí? É o capim, né? O boi, ele seria o quê? Consumidor primário. Seguindo a seta, o homem seria o consumidor secundário. A seta continua? Se não, para aí. Vamos para outra seta. Temos o produtor. O gafanhoto é o quê? Consumidor primário. Seguindo a seta aqui de cima, o gavião ele se torna o consumidor secundário. Para aqui também. Mas o gafanhoto ele ainda tem outra linha aqui, ó. Seguindo aqui para a galinha, que se alimenta de gafanhoto. Então, a galinha ela se torna o consumidor secundário. Seguindo aqui para cima, que o homem ele se alimenta da galinha, ele se torna o consumidor terciário. Olha só, pessoal. Já ocupando aí várias posições do nível trófico. Acontece que aqui também tem outra seta, então a cobra, seguindo aqui, ele se torna o consumidor terciário e o gavião ele vai se transformar em consumidor quaternário, pessoal. Acho que a gente já nomeou todos, né? Então vamos para as alternativas. Alternativa A. Na teia representada na questão, o capim ele é consumidor primário? Não, pessoal, a gente sabe que ele é produtor. Alternativa B. Na teia acima, a galinha atua como consumidora secundária e primária? E aí? A depender da cadeia analisada, a gente viu que ela é secundária, né? Alternativa C. Na teia representada, o homem ocupa a posição de consumidor primário e terciário, a depender da analisada? Primário e terciário, não, né? Tá só mostrando a secundária e a terciária. Alternativa D. O boi e o gafanhoto são os únicos consumidores primários da teia representadas? Vamos lá. O boi e o gafanhoto. Opa. Vamos ler a alternativa aí. O gavião ocupa apenas a classificação de consumidor terciário? Não, né, pessoal? Então, o nosso gabarito é a alternativa B. Analisando aí, o gafanhoto... O boi e o gafanhoto são os únicos consumidores primários da teia representada. Tá, pessoal? Viu como é tranquilo? Se você analisar e denominar, né, essa cadeia, fica muito fácil resolver as questões. Vamos para a questão 2, olha só. Essa é uma questão dos 6 Gran-Rios do Rio de Janeiro. Uma preá que vivia na beira de um charco, alimentando-se de capim, foi capturada por uma cobra, que mais tarde foi apanhada por um gavião. Mas a história poderia ser outra, e o gavião poderia ter caçado um rato ou uma outra ave. Por sua vez, a cobra poderia ter capturado um passarinho que havia comido o inseto. Com referência até alimentar, marque a alternativa correta. Vamos analisar aí. Alternativa A. A energia contida no produtor diminui gradualmente ao passar de consumidor a consumidor? E aí, o que a gente entende sobre transferência de energia? Vamos ler. Alternativa B. A energia do produtor aumenta gradualmente nos diferentes elementos da cadeia alimentar? A gente viu que ela não aumenta, né? Alternativa C. O potencial energético do produtor não sofre nenhuma alteração nos diferentes segmentos da cadeia alimentar? Pelo contrário, ela sofre sim, tá? Alternativa D. Na teia alimentar, como os animais são de tamanhos diferentes, a quantidade energética do produtor sofre oscilações? Nada a ver, né, pessoal? Afirmativa errada.
Alternativa aí, a complexidade da cadeia alimentar não interfere na quantidade de energia transferida que permanece inalterada? Não, né, pessoal? Então, nosso gabarito é a alternativa A. A energia contida no produtor diminui, tá? Gradualmente aí, ao passar de consumidor a consumidor. Então, nosso gabarito é a alternativa A. Vamos para a última questão para a gente fechar a nossa aula. Olha só, pessoal. Isso é uma questão do Enem, tá? Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética da cadeia alimentar. Suponha que em uma cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas. Olha só, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos, que conseguiu aí coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimentos aos abutres. O tigre e os abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de quê, pessoal? A gente viu que o homem, ele aqui acabou sendo o consumidor o quê? Primário, porque a minha questão falou que ele se alimentou de frutas e grãos. Beleza. Então, na hipótese, o tigre, ele foi bem sucedido, então ele se alimentou do ser humano, então ele é consumidor secundário. E posteriormente servir de alimento aos abutres, ou seja, os abutres alimentou, né, comeu aí o tigre, então ele é consumidor terciário. A minha pergunta é, o tigre e o abutre ocuparão respectivamente que níveis tróficos? Alternativa A, produtor e consumidor primário? Não, produtor não, né? Alternativa B, consumidor primário e consumidor secundário? Alternativa C, consumidor secundário e consumidor terciário? Sim, né, pessoal? Vamos ler as outras. D, consumidor terciário e produtor? Também não. Alternativa E, consumidor secundário e consumidor primário. No meu gabarito é a alternativa C, né, pessoal? Analisando aí a questão e denominando, a gente viu que é consumidor secundário e consumidor terciário, respectivamente. Viu, pessoal, como é tranquilo, né, resolver essas questões quando se conhece aí os níveis tróficos, os consumidores, os produtores e os decompositores? Fica fácil, né? Bom, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, reveja a aula, anota, faz anotações, pesquisa, que dá tudo certo, tá certo? Bom, então a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau.